Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Gostaria de lembrar também que o Pix do canal já está disponível para quem quiser colaborar com qualquer quantia. Lembrando que todo o valor arrecadado será utilizado para a manutenção do canal. Hoje vamos narrar a história de uma pintora famosa do Novo México, o quadro macabro de Juanita. Juanita Mendes era uma pintora conhecida por suas obras sombrias e misteriosas em todo o Novo México. Ela era muito reservada em relação às suas obras e nunca permitia que ninguém visse algum quadro que não estivesse finalizado. Porém, mesmo com essa reserva, ela certa vez pintou um quadro que marcou profundamente a vida dela e que acabou se tornando uma lenda aterrorizante. Juanita nunca contou a ninguém sobre a inspiração para a pintura. Ela também não mencionou quando começou a sentir uma presença enigmática sempre que estava perto do quadro. Ela sentia um olhar penetrante de alguém vindo diretamente daqueles olhos vazios pintados naquele quadro. Logo, Juanita começou a perceber que algo estranho estava acontecendo. O quadro parecia ter vida própria e fazia movimentos sutis que só a pintora podia perceber. Ela então tentou se livrar do quadro algumas vezes, mas sempre acabava encontrando-o de volta em sua vida. Certa noite, Juanita acordou com uma sensação terrível de que alguma coisa estava acontecendo em sua casa. Então, ela se levantou da cama e caminhou pelos corredores naquela escuridão. Quando chegou em sua sala, seu coração quase parou. O quadro estava se movendo dentro da moldura. Juanita tentou se afastar, mas algo a puxou para o quadro. Ela gritou e gritou de terror, enquanto o quadro parecia sugar sua alma. A partir daquele momento, Juanita nunca mais foi a mesma. Os anos se passaram e o quadro se tornou lendário. Muitas pessoas acreditavam que ele estava amaldiçoado e que quem o tocasse seria destruído por um espírito maligno que ele carregava. Foi então que uma curadora de arte decidiu comprá-lo para incluí-lo em uma exposição. Ela ignorou os avisos dos funcionários e penetrou sem medo na presença daquele quadro. Aquilo foi um erro fatal. Logo após a exposição ser aberta ao público, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas relataram ter visto o quadro se movendo. Alguns reclamavam de dores em diferentes partes do corpo ao tocar o tal quadro. Outros diziam que sentiam a presença sombria de Juanita por trás daqueles olhos vazios na sua tela. A exposição foi fechada após a morte repentina da curadora de arte. Ela foi encontrada com um olhar de terror penetrante e congelado em seu rosto, diante do quadro que ela havia apelidado de A Fonte do Mal. Com o tempo, o quadro de Juanita tornou-se um objeto maldito de culto, reverenciado por aqueles que acreditavam que ele continha um poder sobrenatural. Embora muitos tenham tentado destruí-lo, o quadro parecia sempre encontrar o seu caminho de volta para aqueles que o possuíam. A
Até hoje, ele permanece como um alerta assustador para aqueles que buscam poder e fama às custas de forças obscuras que não podem ser compreendidas. A maldição de Juanita Mendes parece ainda estar viva e intimamente ligada ao infame quadro que levou para o abismo de loucura. As décadas se passaram e a lenda do quadro amaldiçoado de Juanita Mendes se intensificou. Especialistas em paranormalidade estudaram a obra de arte e encontraram evidências de que uma áurea sobrenatural emanava daquela tela, afetando qualquer pessoa que se aproximasse do quadro. Em uma noite de lua cheia, um grupo de estudiosos então decidiu entrar no edifício onde o quadro estava guardado para vê-lo com seus próprios olhos. Eles estavam armados com equipamentos de última geração, capazes de detectar o menor movimento sobrenatural que houvesse naquela sala. Porém, quando eles chegaram ao local, perceberam que algo estava errado. O ar estava denso e pesado, como se um grande mal estivesse prestes a acontecer. Mas, em vez de recuarem, eles decidiram avançar ainda mais. Enquanto eles caminhavam por entre aquelas paredes sombrias e escuras, a equipe finalmente chegou ao lugar onde estava guardado o tal quadro. Eles ficaram ali de pé, parados, medindo suas emoções de frente à obra maldita. O clima tenso deixou claro que não seria uma visita nada tranquila. Mas eles não estavam preparados para o que aconteceria em seguida. De repente, o quadro começou a vibrar e tremer dentro daquela moldura. As frestas nas mãos e nos olhos daquele quadro começaram a ganhar movimento, como se algo estivesse saído de dentro dele. Desesperados, os estudiosos tentaram fugir, mas as portas se fecharam e eles ficaram ali presos e desesperados. Foi então que tudo começou a acontecer, coisas aterrorizantes e macabras. Vozes estranhas começaram a ecoar por todo aquele ambiente, gritando na escuridão. O chão começou a tremer e os membros daquela equipe foram jogados para o alto. O quadro continuava a tremer e, desde aquele momento em diante, todo o ambiente se transformou em um completo caos. Os mais corajosos tentaram impedir que aquela força maligna os aterrorizasse ainda mais. Mesmo assim, logo eles perceberam que era tarde demais, pois o quadro estava a se vingar e não ia parar por nada nesse mundo. No fim da noite, um grupo ensanguentado e traumatizado saiu daquele edifício, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido lá dentro. Entretanto, eles sabiam que o quadro amaldiçoado seria guardado para sempre no mais absoluto sigilo, pois aquilo era a representação de tudo que não deveríamos buscar em nossas vidas. A obra maldita de Juanita Mendes permanece viva no mundo, lembrando-nos do poder sombrio e misterioso que existe dentro de cada um de nós. Boa noite.